Sentindo minha falta, né? Vamos à história de hoje? Mais uma história de tentante. Oi, Ari, a paz de Deus. Venho hoje te contar a história do meu maior milagre. Eu me casei jovem, estava no meio da faculdade, não tinha planos de ter filhos tão cedo. Mas com 1 ano de casada, eu engravidei. Mas infelizmente foi um anjinho que foi morar com o Senhor. Tive uma gravidez ectópica onde perdi uma trompa e quase morri, pois só descobrir a gravidez ectópica no centro cirúrgico. Mas eu não vou me aprofundar nesse caso, senão vai ficar muito longa. Mas com isso nasceu o desejo de ser mãe desesperadamente. Mas meu esposo ficou bastante receoso no início, pois tinha medo de acontecer novamente. Foi 1 ano para ele concordar e começarmos a tentar. Foram 4 anos tentando e eu já tinha feito todos os exames possíveis e não achava nada de errado. Chorava todo mês com a menstruação, era devastador. E aí, então, ele finalmente foi fazer os exames para ver se havia algum problema e bingo. O doutor disse que a contagem de espermatozoide dele seria impossível ele conseguir me engravidar. E marcou mais exames para descobrir e iniciar o tratamento dele. Mas mal sabia esse médico que o nosso Deus é o médico dos médicos e quem dá a última palavra é ele. Antes mesmo do meu esposo começar o tratamento, descobri que já estava grávida. Fiquei radiante, porém com 6 semanas tive complicações no primeiro exame hormonal. Tive que fazer novamente um exame porque deveria dobrar de um dia para o outro e caiu. E então eu tive um sangramento e fui para o pronto-socorro. Chegando lá, fiz ultrassom e disseram que não dava para ver o bebê, apenas o saco gestacional. Exatamente como aconteceu quando tive a gravidez ectópica. Entrei em pânico, pois com 6 semanas não só possível ver o bebê, como já daria para ouvir o coração. Então fui na minha obstetra, juntando todos os exames, e ela diagnosticou uma gravidez anembrionária, quando ocorre a gravidez química, mas não desenvolve o feto. Eu fiquei desolada, num momento de fraqueza, cheguei a questionar a Deus se havia me abandonado. A doutora me disse que meu corpo terminaria o processo de aborto sozinho e eu deveria fazer uma ultrassom em 1 semana para ver se seria necessário ou não fazer uma curetagem. Eu não tinha forças para dobrar meu joelho, mas orava o dia inteiro. Não falava para ninguém, pois nessas horas ter esperança também dói. Mas ainda tinha esperança. Chorava dia e noite, conversando com Deus e clamando a Ele. Um dia, minha mãe foi limpar a minha casa e me pediu que ela queria fazer uma oração com as mãos sobre meu ventre. E nessa oração, ela falava da passagem do vale de ossos secos e clamava a Deus que colocasse ossos, músculo, pele, que pulsasse um coração. Passada 1 semana, que mais pareceu 1 ano de sofrimento e clamor, fui fazer o ultrassom para ver se seria necessário ou não realizar a curetagem. Minha mãe foi comigo para me apoiar e eu estava muito apreensiva, clamava a Deus, mas em momento algum eu disse para as pessoas que estavam com essa esperança, pois admitir isso era doloroso demais. Ao entrar, eu me posicionei para fazer um exame. Quando o doutor começou o exame, ele mostrava: aqui está o útero, aqui está o saco gestacional, e aqui está o bebezinho, e aqui está o coração. E depois disso, eu não ouvi mais nada, pois minha mãe e eu chorávamos sem parar. Demorou para conseguir explicar para o doutor o motivo de todo aquele choro. Mas hoje, meu milagre está aqui comigo, fazendo muita bagunça pela casa. Com 5 anos, um menino lindo, forte e saudável, para a honra e glória do nome do Senhor. Muitas lutas e muitas provas tivemos, mas tantas vitórias que nem dá para contar. Nunca o Senhor nos abandona. Que história, né? E aí, valeu a pena ter assistido até o final? Me conta aí. Você já viveu um milagre desse? Sim? Então envia para mim. Quem sabe a próxima história não poderá ser a sua. E vidas serem edificadas, assim como estamos sendo com essa história. Deus é Deus que dá vida. A última palavra vem dele. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir.
porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pode ter o diagnóstico, mas a última palavra ainda é dele. Então não esquece aí de curtir, comentar e compartilhar. Mas principalmente de comentar. Eu quero muito saber o que vocês estão achando dessas histórias.